Olá, senhoras e senhores, uma boa noite para todos. Eu quero mais uma vez cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa de sábado, 6 de setembro de 2015, né? 1 hora da manhã, quando muitos estão aí nas suas camas dormindo, outros estão orando, outros, como eu, estão trabalhando e contribuindo para o crescimento do reino de Deus na terra. Eu quero mais uma vez ser grato, né? Expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão a todos pela honrosa participação aí no nosso canal. Muitas pessoas têm acessado, têm assistido aí os nossos áudios, né, de comentários, de reflexões para o engrandecimento do reino, e eu quero agradecer a todos, né? Sejam aqueles que deixaram o seu comentário aí elogiando, dando uma palavra de força, de alegria, sejam também aqueles que deixaram aí o seu comentário criticando, né, a sua audiência negativa. Eu quero agradecer a todos. Isto quer dizer que está sendo acessado, né? Eu sempre digo que aquele que ministra a palavra de Deus, o pregador, ele não pode ter o desejo de agradar a todos. Na verdade, eu acho que a pior coisa que um pregador, um palestrante da Bíblia, ele passa pela sua mente é quando ele cogita a ideia de agradar a todo mundo, a ideia de ser agradável a todos. Esta ideia, ela não combina com a ideia de um mensageiro do reino. Muito pelo contrário. Talvez alguém até me tenha assim como um pouco antiquado, mas a verdadeira ideia de um mensageiro do reino de Deus, partindo dos profetas, chegando a João Batista, indo pela vida do apóstolo Paulo, indo pela vida do próprio Senhor Jesus e de outros demais na história da igreja, na história da patrística, dos pais da igreja, enfim, em toda a história do cristianismo. A história dos pregadores sempre foi uma história de homens que perturbavam, de homens que muitas vezes magoavam, entre aspas, né, com as suas palavras, homens que chamavam a atenção de uma sociedade desregrada, sem freios, para um retorno à santidade, para um retorno à palavra, para um retorno a uma vida com Deus, para um retorno a um verdadeiro avivamento. Então, a ideia que se tem de um pregador, geralmente é alguém que perturba, é alguém que fala a verdade, é alguém que importuna, é alguém que, à primeira vista, parece estar ali apenas para perturbar e para tirar o sossego das pessoas. Mas se você analisar bem e ver o contexto como um todo, você vai ver que ele é um mensageiro de Deus. Ele é um arauto de Deus e que está ali apenas pelo seu bem, apenas para te falar a verdade que Deus manda e que se ele não falar, Deus vai cobrar dele. Então, quando eu venho aqui fazer esses comentários aqui com os amigos, eu venho ciente dessa responsabilidade, ciente de que muitas vezes aqui, quando eu falar de bênção, né, de prosperidade, de vitória, muita gente vai aplaudir, vai gostar, vai comentar, vai curtir, mas quando chegarmos aqui para falar de santidade, pureza, vida com Deus, bons costumes, ética, conduta religiosa, moral, eu sei que muita gente vai detestar, não vai gostar, vai desaprovar. Não tem problema nenhum. Mesmo assim, eu agradeço a sua participação. Lembro-me de um certo pregador que dizia com muita propriedade, ele dizia assim: se agradamos a Deus, não importa
a quem desagradamos. Então, se você está agradando a Deus, se a sua conduta como pastor, como pregador, como professor da Bíblia, como ensinador do reino dos céus, agrada ao Todo-Poderoso, meu amigo, não importa a quem você desagrada. Mas mesmo assim, mesmo aos amigos que meio desagradados vão lá no nosso canal e deixam aí o seu comentário, né, meio tímido, meio retraído, mesmo assim, obrigado. Eu sou grato também pela sua vida. Nesta noite eu gostaria de deixar mais um comentário aí para brilhantar a vossa semana, né? Já parabenizando aí a todos pelo ótimo final de semana, pelo feriadão aí de 7 de setembro. E quero deixar um comentário aí, usando para tal como texto base aí o capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos, perdão, queridos, capítulo 21 do livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, né, será no capítulo 21 e do versículo 1 até o versículo 5, que está escrito assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa adereçada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vivemos um tempo, meus queridos amigos, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, né? Que parece que a única coisa que nos consola é pensar que um dia tudo isso acabará. Um dia Deus colocará um ponto final em tudo isso. Eu não tenho dúvidas disso. E um dos livros que mais nos inspiram a crer nesta realidade é o livro de Apocalipse. Não ouvimos muitos sermões atualmente sobre o céu. Isso pode parecer estranho, né? Já que a alegria de todo cristão é refletir sobre estar um dia com o Senhor para toda a eternidade. A promessa do céu está no núcleo maior do evangelho que pregamos. Na eternidade, quando chegarmos lá, tudo será maravilhoso. Acabarão as lutas, as provações e todas estas dores que contemplamos aqui. Um dia, tudo isso findará. Tudo isso deixará simplesmente de existir. Observamos aí agora a trajetória destes imigrantes aí fugindo da guerra, tentando entrar ali na Europa, muitos morrendo, sendo expulsos de trens, de ônibus, de metrôs, pessoas em desespero, chorando, vítimas da guerra, vítimas da fome, vítimas do desespero. Eu só posso imaginar uma coisa: as promessas da Bíblia estão se cumprindo. Jesus está vindo buscar a sua igreja, e os salvos
devem se preparar a cada dia para subir para os céus, para encontrar com o Senhor Jesus e morar com Ele para toda a eternidade. Iremos para casa, senhores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3 e no versículo 20, ele dizia que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, vivemos aqui, passamos um bom tempo aqui na terra, mas não somos daqui. Nós somos estranhos, forasteiros e peregrinos na terra, aguardando o dia em que o nosso Pai, o nosso Senhor, virá nos buscar para nos levar para casa. E este dia está mais próximo do que o que muitos imaginam. Estamos aqui de passagem, apenas aguardando o dia esse que está muito próximo, observando o mundo ao nosso redor, observando os sinais que nos cercam, observando a própria mornidão e a apostasia crescente e generalizada no meio da igreja. Temos a certeza absoluta de que o Senhor Jesus está pronto, está aguardando o momento exato para vir buscar a igreja, para levar para si, para morar com Ele nos céus. Você é cristão? Você tem esperança de morar nos céus? Você tem desejo de subir para lá? Você almeja um dia romper estes céus que nós vemos aqui, romper a gravidade, romper as leis da física, da ciência humana e subir sem asas e sem motor para morar juntamente com Ele além das nuvens? Se sim, então esta reflexão é para você. Se não, esta reflexão também é para você. Mas por que, irmão? Se eu não acredito, ela também é para mim. Porque você verá que o céu é um lugar extraordinário, maravilhoso, indescritível, inigualável, incomparável. Não há lugar neste mundo que se equipare aos céus de glória. Não há lugar neste mundo que se compare nem de longe com uma fagulha do céu. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele diz lá no capítulo 12 de sua segunda carta à igreja de Corinto, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, onde os santos ficam aguardando o descanso. E ele diz que quando chegou lá, o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele presenciou, era algo tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, tão glorioso, que ele não se atrevia a chegar aqui embaixo nem contar aquilo que ele viu lá no céu. Ele disse que não tinha nem coragem de falar das maravilhas que ele viu. Tamanha grandeza, tamanho poder, tamanha glória daquilo que o apóstolo Paulo contemplou nas regiões celestiais. Ele disse: estando eu lá, vi e ouvi palavras que são impossíveis de ser revelada para os homens.
são difíceis de acreditar. O apóstolo Paulo ainda escreve que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode imaginar aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e o coração jamais percebeu? São as coisas que Deus revelou para você. Por esta declaração de Paulo, dá para você imaginar a grandeza dos céus.